Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus pelo privilégio, pela oportunidade que Ele está nos concedendo. Hoje nós estamos fazendo essa transmissão. Eu não estou em São Paulo, estou aqui na cidade de Agudos, interior. Se houver alguma interferência, alguma queda da internet, os irmãos me perdoem, tá? Mas qualquer coisa a gente para a transmissão e recomeça, amém? Então hoje a nossa aula será sobre o reinado de Acasias. Eu convido você para uma leitura agora. Nós temos um texto áureo da lição. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Está no Salmo 7 e o versículo número 9. Nós temos uma verdade prática. A coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. Nós temos a leitura bíblica em classe, nós vamos fazer agora. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide perguntai a Baal Zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal Zebube, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: Da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhes disse: Que há que voltastes? E eles lhe disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal Zebube, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou essas palavras? E eles lhe disseram: Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tisbita. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio, e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe, disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida, e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50, com seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: Assim diz o Senhor: Por que enviaste mensageiros a consultar a Baal Zebube, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra?
Portanto, desta cama que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar no ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Meus amados, a aula de hoje é o reinado de Acasias. Hoje nós vamos falar um pouquinho do reinado de Acasias. Bem, Acasias, ele foi rei de Israel. Ele foi rei daquelas 10 tribos que estavam no Reino do Norte, cuja capital era Samaria. E o rei Acasias, ele era filho de Acabe. E esse rei, ele foi um rei ímpio, né? Ele foi um rei que, muito embora tenha reinado pouco, ele reinou 2 anos em Israel. E muito embora o seu reinado tenha sido tão pequeno, ele conseguiu ser pior do que os seus antecessores. Sendo filho de Acabe, a Bíblia diz que ele andou nos caminhos do Acabe, do pai do Acabe, ele andou nos caminhos do Jorão, enfim, ele foi um dos reis ímpios de Israel. E nos dias de Acasias, havia um ídolo, havia um deus, Baal-zebub, né? Baal-zebub, que segundo alguns era um ídolo bem horroroso mesmo, que tinha uma cabeça como se fosse de mosca. Era, claro, fruto da imaginação deles, né? E eles acreditavam que esse Deus aí, esse ídolo, ele tivesse o dom de profecia, de prever o futuro. E o Acasias, em toda a sua impiedade, houve um acidente com ele. Ele caiu lá de um quarto lá do 3º andar, né? E acabou se machucando, acabou ficando imóvel, e ele começou a ficar preocupado a respeito da sua saúde, se ele morreria ou não. O que tudo indica fosse realmente uma queda muito forte, e levando em consideração a limitação da medicina naqueles dias, ele estava correndo perigo de vida. Então, o que ele faz? Ele chama lá os seus representantes, os seus súditos, e ele manda que eles vão lá em Ecrom. Ecrom era uma das 5 cidades dali, né, dos filisteus. E Deus não vê isso com bons olhos. Por quê? Porque, na realidade, Deus, ele é o Deus de Israel. Então, era Deus que inclusive havia prometido a saúde à sua nação, se claro, houvesse obediência à sua palavra. E o rei Acasias, sendo rei, ele teria como obrigação manter o povo no caminho da fé no único Deus verdadeiro. Por quê? Porque o Deus de Israel, que é o nosso Deus, ele é o único Deus verdadeiro.
não existe mais nenhum Deus. Os deuses idealizados pela mente dos homens, o Deus que muitas religiões professam, eles não têm as características nem os atributos do Deus da Bíblia. E se não tem, eles são deuses falsos. Eles simplesmente são frutos, são resultantes da imaginação do homem na sua ignorância a respeito do verdadeiro Deus. Então, quando o Acasias ele manda consultar Baal-zebub, ele deixa uma coisa bem clara pela sua prática. O Deus de Israel não é o seu Deus. Amados, veja o perigo daquele que serve a Deus do seu jeito. Veja o perigo daquele crente que ele é supersticioso. Veja o perigo de se acreditar no famigerado copo com água, o perigo de se acreditar naquela pedra lá do Monte Carmelo, naquele litro de água do Rio Jordão, naquele azeite especial não sei de onde. Veja o perigo. Por quê? Porque pelas atitudes é que é revelado a quem nós servimos. Então, um crente que tem uma mente voltada para as coisas desta vida, as coisas, claro, mundanas, né? Um crente que ignora o que a Bíblia diz a respeito do falar, do vestir, porque a Bíblia fala disso, é um perigo muito grande que ele pense estar servindo a Deus e ele não está. Ele está servindo a um Deus concebido pela sua mente, obscurecida pelo pecado. Porque, lamentavelmente, alguns, pelas atitudes, eles indicam a falta de conversão total. Então, quando esse rei aqui, o Acasias, ele manda consultar Baal-zebub, aí é grave. É gravíssimo diante de Deus. Por quê? Ele está mostrando que para ele, o Deus de Israel não é nada. Não tem poder nenhum. Né? Então, quando ele consulta esse Baal-zebub, ele mostra que Baal-zebub é o seu Deus. E como é um Deus falso, o Acasias ele está trilhando o quê? O caminho da idolatria. Da idolatria. Então, observe que a pergunta dele é clara. Ele quer saber se ele vai morrer ou se ele vai viver. Olha, onde já se viu ele pensar que Baal-zebub tinha domínio da vida ou da sua própria vida? Meus amados, esses pecados hoje, eles vêm com uma roupagem atualizada. Por exemplo, o crente, ele não consulta horóscopos. Por quê? Porque os horóscopos é uma crença que os astros podem reger a própria vida. Como você acha que Deus vê o crente que vai lá para procurar qual é o seu decanato, como será o seu dia? Isso é consulta a demônios vestidos com roupagem diferente. Então, observe que é pecado grave. A idolatria é um pecado gravíssimo porque coloca alguma coisa, até pessoas, né? Coisas no lugar que é devido a Deus. Não é que ele toma o lugar de Deus, porque Deus é Deus, né? Mas ele ocupa a mente daquela pessoa e aquela pessoa se curva diante dele. Então, quando alguém consulta um horóscopo, ele está se curvando
aos astros. Ele está dizendo, Deus não conhece a minha vida. Quem rege a minha vida é a lua. É o terceiro decanato, não sei das quantas. Isso é um pecado grave. E o pecado grave, a igreja, o crente, ele deve ser ensinado à luz das Escrituras. O apóstolo Paulo reuniu os anciãos naqueles dias. Ele disse, olha, eu estou indo embora, mas eu tenho certeza de uma coisa. Eu estou limpo do sangue de todos vocês, porque eu nunca vos deixei de ensinar todo o conselho de Deus. Então, se fosse coisa pequena, ele não diria limpo do sangue de vocês. Então é gravíssimo servir a Deus de uma maneira humana, de uma maneira no sentido de eu e o Senhor, eu e o Senhor, eu e o Senhor, nada. Nós temos uma Bíblia, a palavra de Deus que deve reger a nossa vida. Então o reino de Acás, primeiro, ele é marcado pela idolatria. 2 anos, e esse homem, essa consulta a Baal-zebub irritou tanto Deus, que esse homem ficou 2 anos. Teve reis maus que reinaram muito mais. O Saul, por exemplo, reinou 40 anos. Esse aqui ficou 2 anos. E Deus precisou tirar a vida desse camarada aqui. Tá certo? Bem, quando os homens vão indo, né, para consultar o Baal-zebub, Deus, que não aceitou aquela atitude, aquilo é um absurdo. Tudo tem limite, né? E Deus tem o seu próprio limite. Então o anjo do Senhor que estava com Elias. Quem era Elias? Nós estamos estudando. Elias era o profeta do confronto. Elias foi chamado para evitar que a nação de Israel fosse destruída de vez pela idolatria. Então ele era um homem de confronto. Ele era cheio do Espírito Santo. E como resultado, ele era um homem cheio de coragem, que vinha de Deus. A coragem de Elias vinha de Deus. Quando ele desanima e tudo mais, ele está na sua força humana. E na força humana todo homem é fraco. Mas em Deus ele era um homem corajoso. Então, o anjo diz a ele para que ele fosse encontrar lá, parasse aqueles homens e perguntasse: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Olha lá, Elias vai para aqueles mensageiros lá, os emissários, né, do Acasias, e diz assim: peraí, não há Deus em Israel para vocês irem consultar o Baal-zebub, Deus de Ecrom? É claro que Deus não está reconhecendo esse Baal-zebub como Deus, mas ele usa essa linguagem para que eles entendessem. Peraí, não há Deus em Israel? Meu amado, veja assim, por acaso não há Deus em Israel? Né? Para que esse homem aí, ao invés de se arrepender, olha o que ele faz. Ao invés de se arrepender dos seus pecados, ele manda consultar Baal-zebub. Esse camarada era um tribuloso mesmo. E lamentavelmente muitos crentes, eles, quando Deus precisa discipliná-los pela rebeldia, que é demais, eles ficam mais revoltados ainda, não é? E abandonam de vez a fé cristã e acaba caindo nos laços do diabo. Então o Elias, ele para eles lá no caminho, né? Como que dizendo: peraí, vocês estão pensando o quê? Deus era o dono de Israel. E se Deus é dono de Israel, o que tem que consultar Baal-zebub? Meus amados, nós somos crentes.
O dono do nosso coração tem um nome: Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Primeiro Senhor, depois Salvador. E nós devemos obediência a Cristo. Obedecer é melhor que sacrificar. Então Elias, ele vai lá e ele intervém. E ele intervém de uma maneira corajosa. Ele vai intervir. Bem, observe que quando ele intervém, não é? Ele diz a eles que o rei, ele não viveria. Não é? Ele diz a ele que o rei, ele morreria. Tá? E eles voltam e fala com o rei Acasias. Ele diz: olha, um homem nos impediu de ir lá. Um homem pediu. Ele pergunta: peraí, vocês voltaram por quê? Eu estou aqui ansioso, querendo saber se eu vou morrer ou não, tal. E o Acasias, ele está ansioso e de repente ele volta, os homens voltam e dizem assim: olha, um homem nos parou, né, lá no caminho e tal. Ele fala: mas espera um pouco, esse homem aí, que coragem, parar um emissário meu no caminho. Qual era o traje desse homem? Qual era a roupa dele? Ele disse: era um homem vestido de pelos, lá, um roupão lá de pelo, tinha um cinto lá, cingido lá nos seus ombros. Aí ele reconhece, ele diz: é Elias, o tisbita. Aleluia. Viu? Elias foi reconhecido pelo seu traje, pela autoridade. O rei temeu. Era Elias. Quem era Elias? O representante do Deus de Israel. Olha a loucura que o Acasias havia feito. Consultar a Baal-zebub a respeito da sua vida. Ele que era o rei de Israel. Israel, uma nação de Deus. Não. Quem parou aqueles homens, na realidade, foi o próprio Deus pelo ministério de Elias. Agora, observe bem. O rei Acasias, ao invés de se humilhar, porque ele sabia quem era Elias, ele resolve desafiar Elias. E desafiando Elias, ele desafia o próprio Deus. Então ele chama lá um capitão, mais um grupo de 50 soldados, e diz assim: vai e traga esse homem aqui. Quero ver que petulância é essa, quero ver que atrevimento é ele. Vai lá e busca ele. E foi o capitão e aquele grupo de 50 soldados. E eles encontram Elias no monte, sentado no monte. Ele diz: ô homem de Deus, desce daí que o rei quer ver você. Aí Elias diz assim: olha, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu agora e consuma você e os teus 50. O fogo desceu do céu e aquele capitão e os seus 50 se tornaram cinzas. Todos morreram queimados. O rei percebe a demora dos 50 homens e o capitão que ele enviou. Sabe o que ele faz? Ele envia mais um capitão com mais 50. E a linguagem que o rei manda é a mesma. Homem de Deus, se você é homem de Deus, desce daí.
vem aqui, quero ver se você é homem mesmo, quero ver se você é homem de Deus mesmo. E o Elias disse assim, olha, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu agora e consume você e os seus 50. E diz a Bíblia que desceu o fogo do céu e consumiu aqueles 50 homens e mais o seu capitão. Observe o Acasias, observe que ele não cede, ele não se humilha. Observe que ele não se preocupa nem com a vida dos seus súditos, porque já haviam morrido 102 pessoas, queimadas. Olha o que dá consultar o Baal-zebub. Só pode dar morte mesmo. E o que ele faz? Ele envia mais um capitão com mais 50. E esse capitão chega, não é? E esse homem, ele vai lá pela terceira vez, só que ele vai diferente. Ele não chega como os outros. Os outros chegaram dizendo assim, se você é homem de Deus, desce daí, vamos que o rei está te chamando lá e rápido, ele está com pressa. Esse não, esse ele vem, ele se inclina diante de Elias. Elias está lá no cume do monte, ele se ajoelha, ele diz, meu Senhor, tenha minha vida por preciosa, porque já morreram 2 grupos de 50 soldados com seus capitães. Eles morreram. Mas eu te peço, poupe a vida desses homens. Aleluia. O que ele está fazendo? Ele está se humilhando. E aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. E quando ele se humilha dessa forma, o anjo do Senhor, que está com Elias, ele diz assim, olha, desce com este você desce. Ouviu? Então, meu amado, confrontar a Deus é loucura. Deus não tolera o soberbo. A Bíblia diz que o soberbo Deus conhece de longe. E Deus resiste ao soberbo. Mas Deus dá graça aos humildes. Se aquele primeiro 50 tivesse se humilhado, ele teria sido poupado. Se o segundo grupo tivesse se humilhado, teriam sido poupados. Mas foram arrogantes. Que você é homem de Deus, desce aí. Não tem muita gente assim hoje? Pessoa que diz, homem de Deus, mas é homem, está pensando o quê? Eu sou eu. O que está pensando? E alguns dizem assim, está pensando o quê? Porque é pastor, porque é isso e aquilo. Tem muitos arrogantes no meio que nós chamamos de meio cristão. Esses atrevidos, se não se arrependerem, serão queimados também, só que no lago de fogo e enxofre. Porque este é o Deus que nós servimos. 102 homens valorosos, porque eram soldados também. Mas eles resolveram enfrentar o Deus de Elias. Você não pensa que foi o Elias que queimou eles. Não Elias, mas o anjo do Senhor estava ali. Eles não viram o anjo do Senhor. Se eles tivessem visto, eles teriam corrido. Eles viam só Elias. Ele falou, esse é moleza, esse é um coitado. Mas não era não. Ele era um profeta de Deus. Ele era um homem de confrontar aquela máquina de guerra do Acabe e agora de Acasias. Elias foi mesmo cheio do Espírito Santo. Elias nós podemos chamar de um ministério de fogo
desceu fogo, não é? Naqueles homens e os mataram. Desceu fogo lá nos sacerdotes, lá no sacrifício, lá diante do sacerdote de Baal. Elias, o fogo passou quando ele estava na caverna. Muito embora Deus não estava no fogo, mas aquele fogo era de Deus. Deus mandou o fogo, mas não estava no fogo, mas ele mandou o fogo. Então Elias é chamado o profeta de fogo. Eu fico pensando que quando Jesus perguntou, o que dizem os homens que eu sou? Eles disseram, diz que o senhor é Elias. Viu? Por que eles associaram Jesus com Elias? Pelo poder, pela energia da sua palavra. Ele era enérgico. Jesus era duro contra o pecado. Ele amou. Ele amava aqueles que se humilhavam, né? Ele salvou uma prostituta porque ela se humilhou, mas ele era duro contra os fariseus porque eles eram hipócritas. E o hipócrita não tem cara, não é? E Jesus conhece o coração. Ele via uma coisa no coração daqueles homens e os homens falavam outra coisa e aparentavam uma outra coisa. Jesus, sabe, o coração dele sofreu muito com aquele bando de fariseus tentando atrapalhar o seu ministério. Tanto que o mataram, mas Deus o ressuscitou. Então Elias, ele é o homem do confronto. Meus amados, vamos ser sinceros. Nós precisamos de pregadores como Elias. Não para gritar desesperadamente nas nossas tribunas, nem para ficar gritando palavras de efeito, chavões. Homens que falem a palavra de Deus. Homens que deixem pelo menos preocupado as autoridades, né, ímpias do mundo, inclusive no Brasil. É inadmissível a fraqueza dos nossos dias. É inadmissível. É inadmissível como as pessoas possam nos ver como mais uma religião. Não pode. Eles têm que ver como um povo diferente, enérgico contra o mal. Nos Estados Unidos tem um grupo, não sei se ainda tem, mas sempre teve, eram conhecidos como os puritanos. Tamanha dureza contra o mal, contra o pecado, contra as teologias liberais, que eles eram chamados de puritanos, pela energia contra o pecado. Deus não nos chamou para sermos frouxos. Você que é um pregador da palavra de Deus, você que sente uma chamada para confronto, para pregar mesmo o evangelho, não tenha medo e abra a tua boca. Ame a Deus, não ame posições, né? Não ame divisas, não ame glamour dos homens. Tenha coragem, seja homem de Deus como Elias. E o que aconteceu? Elias foi com eles. E quando Elias chegou, né? Quando Elias chegou, está no capítulo, está lá no 2 Reis, capítulo 1, verso 16. Olha aqui, ó. Ele chegou diante do rei. E olha o que ele diz para o rei. Olha aí. Assim diz o Senhor. Esse é um homem de Deus. Ele não diz assim, olha, eu estou chegando aqui, o senhor me desculpe, eu posso sentar? Vossa Majestade. Não. Ele não estava ali como um visitante. Ele estava ali como um embaixador do céu. Um homem cheio de Deus. Ele disse assim, olha, assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Viu? A mesma pergunta que ele fez aos emissários, este homem fala diante de Acasias.
Sabe o que é isso, meu amado? É coragem. Tem muita gente que tem muita coragem para falar do outro, ou para falar algumas coisas, na ausência. Fala para os emissários, né? Fala para os representantes. Ele falou a mesma palavra para o representante e falou perante o rei Acasias. Entendeu? O Acasias estava deitado na cama. Ele não levou em consideração a queda dele, a enfermidade dele, porque era Deus que usava aquele homem. E Deus não respeita a aparência de pessoas, porque Deus não depende de ninguém, Deus é Deus. Então, a primeira pergunta é: por que enviaste a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Na realidade não é que o Elias, ou o próprio Deus queria saber a razão. Deus já sabia. Ele fez isso porque ele era idólatra, porque ele era um incrédulo, porque ele era um rei que estava falhando com a sua missão, que era glorificar o rei de Israel. Essa pergunta é uma pergunta, na realidade, que indica uma repreensão. Por que você fez isto? Não é? Não é que ele queria saber, explica para mim, por favor, eu vou te entender. Não, ele está sendo repreendido pelo próprio Deus. Mais uma pergunta: porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Olha que repreensão, não há Deus em Israel. Meu amado, vamos ser sinceros, Deus não está entre nós para que a gente na hora da luta fique apavorado, correndo para cima, correndo para baixo, abandonando igreja, perambulando de igreja em igreja. Que Deus é esse que nós pensamos servir? Nós temos que ter coragem, coragem de crer no nosso Deus, de confiar no nosso Deus. É claro que Elias, ele tinha intimidade com Deus. Tem muitos que gostam de ter intimidade com quem tem cargo, né? Com quem tem função, né? Tem pessoa que gosta, que se gaba de ter amizade com pessoas grandes. Gostaria de ter intimidade com pessoas grandes. Mas Elias tinha intimidade com Deus. Elias foi um homem dos montes, não é? O ministério de Elias foi um ministério estilo João Batista, nos desertos, sem glamour, entendeu? Sem abraços apertados, sem hotel 5 estrelas, mas ele tinha intimidade com Deus. Aleluia! Zelo em promover a adoração ao Deus de Israel e em condenar a idolatria. Ele tinha zelo de Deus. Ele não fazia aquilo para agradar este rei ou aquele. Ele tinha zelo de Deus. Deus é Deus de Israel. Há Deus em Israel e pronto, e acabou. Gostou, gostou. Se não gostou, vai procurar seus direitos. Esse era o Elias, né? Clareza e assertividade em suas sentenças. Ele não era homem de meia palavra. Ele era claro. Existe o que eu falei mesmo. Falei aqui, falo ali, falo acolá e ponto final. Esse era Elias. Ele tinha fidelidade. Ele era fiel ao seu ministério, né? Há um comentário aqui do Matthew Henry. Olha, eu cá para nós, eu vou ser sincero. Eu li esse comentário e eu logo vi que não podia ser brasileiro, não. Olha só, ele fala aqui, ó, falando a respeito do Elias, ó. Assim ele mostra que antes recusava-se a ir, não porque temesse o rei ou a corte, mas porque não seria arrogantemente compelido a fazê-lo, o que diminuiria a honra de seu senhor. Ele valoriza seu cargo, viu? Ele está dizendo que o Elias, ele não desceu do monte, não porque ele ficou com medo de ir lá e ser preso,
Ele não desceu porque ele falou, esse pessoal vem aqui, me intima, né? E eu vou obedecê-los assim, eu vou desonrar o Deus que me chamou. Então ele diz, ele valoriza o seu cargo. Qual era o cargo de Elias? Ele era profeta de Deus e ponto final. Paulo reivindicou a sua chamada apostólica. Ele diz, o meu chamado eu não recebi, o evangelho eu não recebi de homem nenhum, não. Jesus falou comigo. Entendeu? Então um homem de Deus, humildade é uma coisa, covardia é outra. Então Elias, foi um homem mesmo corajoso. Ó, Elias não alivia a sentença, nem por medo do desprazer do rei, nem por pena de sua miséria. Ele poderia ter chegado e visto ele enfermo. Ô rei, sabe o que acontece? Vamos orar, vamos orar. Não, ele não alivia, ele tem algo de Deus. E o rei vai ouvir, porque o rei cometeu um erro fatal. Consultar Baal-zebub. E ele diz assim, ó. Ele diz, portanto, quer dizer, como você foi consultar Baal-zebub, como você agiu, como você ignorou a presença do Deus de Israel, portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Viu? Ele diz, você vai morrer, porque você ignorou o Deus de Israel. E o que Deus fez? Matou. Claro, olha aí. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara. Ouviu, meu amado? Que homem era Elias? Né? Numa linguagem bem nossa. Como Deus ficaria sem um homem desse para usar? Deus precisa de homens de coragem, que amem a sua palavra, que tenham intimidade com Ele, aleluia. É isso que nós precisamos. Precisamos fugir de querer intimidade só com gente grande. Claro que temos que ter comunhão, mas tem pessoa que valoriza comunhão com gente grande, com gente que tem algo a oferecer para ele. Tem muitos assim. Esses são os covardes, frouxos, fracos. Deus não pode usar fracos. Lembra de Gideão? Deus falou, você é valoroso, Deus é contigo. Vai e faz o que eu estou te mandando. Mas acontece que tudo que Deus fez, que o pessoal relatou, não está acontecendo, e não sei o que, eu sou o menor aqui, a minha família é mais pequena. Deus falou, vai nessa tua força, eu serei contigo. Você vai vencê-los como um só homem. Então Deus gosta de pessoas que tenham coragem de servi-lo. Não é coragem para brigar na porta do vizinho, não. Coragem de ser crente quando a maioria não quer mais ser. Mesmo no meio cristão. Está cheio de crente que não quer ser crente do jeito que a Bíblia diz. Querem glamour, posição e bajulação e vai por aí afora. Mas Deus ainda busca homens e mulheres que tenham coragem. Né? Entendeu? Débora. Por que Deus usou Débora? Porque aquele capitão me fugiu agora. O Baraque era frouxo. E Deus não usa frouxo. E Débora, que era profetisa, falou para ele, eu vou, mas você não vai ter a honra de ser o líder dessa vitória. Porque Deus dará o inimigo através de uma mulher. Porque ele era frouxo. Deus não usa frouxo. Então, meu amado, sabe, é momento decisivo. A pandemia está aí, ó. Está morrendo gente à vontade, ó. Né? A liberalidade está solta. Você entendeu? A freira espiritual está tomando conta. Né? A liberalidade nas igrejas está uma coisa impressionante. Aí, vamos cruzar o braço e ficar colocando coisa bonita na internet? Você que é chamado para falar, abra a tua boca para que Deus possa te usar. Meus amados, que Deus nos ajude. Agora cá para nós, hein? Cá para nós.
houve um problema em relação a essa lição, e um campo, o pastor proibiu que essa lição desse trimestre fosse dada. Ele colocou a lição para os jovens. Veja o que esse campo está perdendo. Uma lição como esta, e os irmãos não estão tendo essa aula lá. Por quê? Porque é a realidade que vivemos hoje. Entendeu? Então, que Deus nos ajude. Meus amados, eu estou encerrando agora, tá? Eu quero te agradecer aí, porque você foi fiel, né? Eu estou vendo aqui, tem 23, 22 visualizações. Deus é bom. E eu gostaria de ouvir pelo menos um hino. Vamos ver se a gente consegue uma conexão boa. Eu vou chamar alguém aí, tá? Me aguarde aí, não sai daí não. Um minuto só, vamos ver aqui. Nós estamos na presença do Senhor. Vamos ver aqui se a gente consegue. Vamos ver uma de nossas irmãs para louvar o nome do Senhor. Eu estou vendo o Angelito. Difícil esquecer você, rapaz. Deus te abençoe, viu? Vamos ver se a irmã vai conseguir a conexão. Houve uma falha na conexão. Bem, meus amados, eu acredito que hoje vai ficar difícil para que alguém louve o nome do Senhor, porque houve uma falha na conexão. Não é? Vamos ver se ela consegue. Vamos ver se a gente consegue. Se não, Paz do Senhor, amém, irmã. paz do Senhor a todos os irmãos. Então vamos louvar o Senhor com esse hino. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus,
por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Cordeiro e Leal, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos vão te ver, quão grande é o meu Deus. Sobre todo os pés, tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus, meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, todos vão te ver, quão grande é o meu Deus. Aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver, quão grande é o meu Deus. Aleluia, Jesus, tu és grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, todos vão te ver, quão grande é o meu Deus. Construir essa casa, quão grande é o meu Deus, eu cantarei. E é grande, todos quão grande é o meu Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Bem, você quer fazer oração aqui? Vai lá, como é que eu tô? Tá bem. Meus amados, graças a Deus, nós estamos encerrando agora. Eu vou convidar agora aqui a minha esposa. Ela estará fazendo essa oração, agradecendo a Deus por tudo. Amém? Cumprimento as irmãs com a paz do Senhor. Vamos orar, né, irmãs? Meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por esta manhã, esta palavra, Senhor, que veio ao nosso coração. Agora, Senhor, nos ajuda a colocar em prática toda a tua palavra, Senhor. Abençoa as tuas servas, os teus servos de longe, de perto, que nesta manhã, Senhor, estão conectados e aqueles que também não estão, Senhor. Abençoa, meu Deus, o teu povo em geral, em toda parte do mundo, Senhor, dando saúde, sabedoria, inteligência e nos enchendo do teu poder e nos dando, Senhor, um dia na tua presença e repreendendo todo o mal, tudo aquilo que porventura venha se levantar contra o teu povo, contra as nações, que seja repreendido em nome de Jesus. Meu Deus, te pedimos essas bênçãos, Senhor. Abençoa o teu povo, meu Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, Senhor. Continua conosco para a glória do teu nome e em nome de Jesus. Amém. Jesus.
Paz do Senhor, irmãs. Beijo para todas. Amém. Vocês são lindas. Agora todo mundo viu falando. Meus irmãos, graças a Deus, vamos dar a bênção pastoral. Amém. Agora fala não. Eu agradeço a você que esteve aí, né, que participou. Deus te abençoe. Bom, meus amados, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com cada um dos irmãos. Amém? Está encerrado em nome de Jesus. Mas não saia daí correndo não, tá? À noite, 18 horas, o nosso culto em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Não, eu fui aquele.